sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E no programa de hoje nós teremos o prazer de receber a professora e pesquisadora doutora Andréa Daltoé. A Andréa lançou recentemente o livro As Metáforas de Lula, a deriva dos sentidos na língua política. A obra é resultado de sua tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2011. Debruçando-se sobre a língua falada por Lula a partir do lugar discursivo de presidente da República, Andréa faz uma reflexão e um questionamento sobre a língua com que a política é urdida e praticada. Afinal, teriam as metáforas de Lula provocado uma forte mexida na fileira dos sentidos da cena política brasileira? Hein, Andréa, querida? Seja muito bem-vinda. Olha, realmente é um prazer sempre te receber aqui. Obrigada, Renata, pelo convite. É a segunda vez, eu acho que eu participo. Já é de casa. Eu queria agradecer o convite carinhoso, todo o cuidado, com o dia de hoje para estarmos aqui e também parabenizar por este espaço tão importante, para a literatura, para a escrita, para a leitura. É muito bom. Eu não imaginava assim que o programa fosse ter tantas edições e com tantas pessoas talentosas, escritores, pesquisadores, aqui da cidade, aqui da região e agora também de fora, Porque com o online, agora o mundo já não tem mais barreiras, É a importância, de falar sobre a palavra. É verdade, com certeza. Andréa, eu já lancei uma pergunta logo ali na abertura, mas antes de começarmos a falar sobre o livro, que está aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória nas letras, e como professora na linha de pesquisa, texto e discurso do nosso querido PPGCL, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem. Então, é um trajeto que me emociona bastante, Eu comecei letras na Unisul, fiz letras na Unisul, especialização em Linguística Aplicada também na Unisul, depois o mestrado no Programa de Ciências da Linguagem na Unisul e o doutorado eu vou para a URGS, e faço o doutorado em letras lá. E eu só terminando o doutorado, eu já ingressei como professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem na Unisul, Então, onde eu fui aluna de mestrado, eu volto depois do doutorado como professora. São 23 anos de universidade e desses 23, 12 anos no programa. O bom filho a casa torna, Isso. E lá trabalho na linha de texto e discurso, especificadamente com a área da análise de discurso. É a partir dessa teoria que eu fundamento as minhas pesquisas, que eu oriento os meus alunos, que oriento os projetos, é onde é o meu lugar de fala. Que delícia, muito bom. Andréa, você defendeu a sua tese em 2011, ou seja, vamos dar uma calculada aqui? Há 12 anos, 12 anos. Quando Lula já havia sido presidente por 2 vezes, por 2 mandatos, e nós tínhamos a sua sucessora, que é a sua colega de partido, a Dilma Rousseff. Muitas águas, muitas lágrimas rolaram na política de lá para cá. Como é que foi o desafio de transformar a sua tese neste livro aqui? Muito bom, maravilhoso, meus parabéns, adorei. Obrigada. Então, Renata, é um desafio muito grande mesmo, a começar pelo intervalo de tempo, São 12 anos que separam a escrita da tese e agora a publicação do livro. Era algo com o qual eu precisava me haver em algum momento, Eu sabia que a tese deveria virar um livro. E fui protelando e realmente como tema envolve política, envolve o contexto político do país, agora é o momento, não é? E fui esperando um pouco até que eu tomo a decisão que o texto deveria sair. Foi muito difícil voltar ao meu próprio texto como algo estranho mesmo, porque faz muito tempo, Então eu abri a tese e já vi que não poderia simplesmente fechá-la e entregá-la à editora. Eu precisava rever todo o texto, inclusive suprimir páginas, porque uma tese ela tem uma parte acadêmica, tem uma parte que interessa mais
para quem é da academia, para a área da pesquisa. E eu queria que o meu texto também alcançasse outros segmentos da sociedade. E com isso eu suprimi 100 páginas, né? Eu tirei 100 páginas e essas 100, né, que restaram, eu revisei todo o texto, eu reescrevi algumas coisas, né? Claro que a essência está ali do texto, se mantém, as análises, mas muita coisa eu revisei agora para a publicação do livro, tentando fazer com que a linguagem fosse mais acessível também para quem não é da academia e que se interessa também por discurso político. Né? Como é que você chegou nesse tema? Isso, uma curiosidade. O tema, eu sempre me chamou a atenção o modo como a figura política, da qual eu trato no livro, se destacava pelo seu discurso. Né? E eu começo a pesquisar, na verdade, não primeiro as metáforas de Lula, mas primeiro o modo como tantas pessoas se incomodavam com este modo de falar. Por que a língua que Lula falava incomodava tanto? Então a minha pesquisa se debruça no primeiro momento sobre inúmeros textos que falavam mal desse modo de falar, né? Que levavam o modo de Lula falar para o terreno da ignorância, que ele falava assim, porque primeiro era a questão da língua mesmo no aspecto formal, que Lula falava errado, né? E nós como estudiosos da língua sabemos que essa questão é bem complicada, dizer que alguém fala errado. Quem fala errado, né? Todos empregam a língua a seu modo, a partir das condições em que vive, das condições que teve na vida, né? Agora, claro que existe o aspecto formal, que é esse que a gente busca na escola, que a gente vai ensinar na escola, que é direito de todos aprender na escola, mas não se pode julgar uma pessoa pelo modo como ela fala. Então, primeiro a crítica era sobre o português no aspecto formal. Depois eu comecei a observar que era uma crítica a respeito do que ele falava, e aí chego na crítica sobre as metáforas. E aí era comum eu observar que as metáforas causavam um tamanho incômodo, algo do tipo, o que será que ele esconde por trás das metáforas? Então as metáforas passaram a significar uma espécie de máscara que precisava desfazer para encontrar o verdadeiro Lula. Quando a gente sabe que a língua do sujeito, ela não é algo premeditado, elaborado estrategicamente. Claro que a pessoa pode até, né, ter uma assessoria de marketing que vai ajudá-la, mas é um tempo, porque ninguém consegue falar do lugar de ninguém. Já diria o autor que a gente segue, né, Michel Pechet. Ninguém pode falar do lugar de ninguém. Então as metáforas passaram a representar isso que teria que ser desmascarado, porque desmascarando se entenderia os verdadeiros motivos, as verdadeiras intenções desse sujeito. Maravilha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar, então, vamos trazer as metáforas de Lula para falar um pouquinho sobre elas também. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a professora e pesquisadora doutora Andréa Daltoé. A Andréa lançou recentemente o livro A Metáfora, As Metáforas de Lula, a deriva dos sentidos na língua política. Debruçando-se sobre a língua falada por Lula, a partir do lugar discursivo de presidente da República, Andréa faz uma reflexão e um questionamento sobre a língua com que a política é urdida e praticada. André, voltando aqui, eu queria que você nos trouxesse 1 ou 2 exemplos de metáforas do Lula para que a gente pudesse falar sobre elas e trazer aí alguns questionamentos. Sim. Bom, na tese eu analiso 80 metáforas. No livro eu reduzi para 50, se eu não me engano, né? E claro que eu tenho algumas, né, que são as favoritas, né? Então, essa aqui é a metáfora 25. O problema do Nordeste não é um problema de seca, é um problema de cerca, né? Então, essa metáfora, ela, claro que me chama a atenção por esse jogo entre as palavras seca e cerca,
né? Então a palavra seca, ela convoca sentidos que têm a ver com fatalismo, muitas vezes levado para a área do fatalismo, daquilo que não se pode fazer nada, é um lugar de muita seca. Quando ele traz a palavra cerca, né, ele fala de uma divisão que há entre, né, limites ali, limites, né, do modo como no Nordeste é assim mesmo, como se a região não tivesse o que se fazer com a região. Então, nesse jogo de palavras, a gente não tem uma troca só de palavras, a gente tem outros sentidos que vão, como eu digo no meu livro, fazer furo nessa língua política, até então, sempre organizada em tom hermético, de difícil acesso, para poucos entenderem, né? E aí, as demais, as metáforas em que eu vou trabalhar, vão dizer, por exemplo, ler é como ter uma esteira ergométrica no quarto. Né? No começo a gente tem preguiça, mas depois toma gosto pelo exercício e não quer mais parar. Ou uma outra que ele vai dizer assim, que a economia é como uma torneira amarrada com um pano. Sabe, torneira amarrada com pano. O que acontece nesse movimento, dessas metáforas que trazem essas palavras que são do cidadão comum? Né? Elas causam estranhamento porque elas vão ser palavras que têm a ver com a vida do homem comum, do homem simples, porque ele era um retirante nordestino e ele vai trazer essa linguagem. E essas metáforas eram metáforas dele, ele construía essas metáforas, né? Ele não pegava ditados nem nada, ele construía. Tanto que foi um cuidado metodológico que eu tive na elaboração da tese, eu não queria pegar nenhuma metáfora que tivesse sido lida. Sim, usada por ele, mas que não fosse... E lida, não, eram metáforas transcritas da fala dele, porque ele era uma pessoa conhecida por ter o texto muitas vezes em mão, mas abandonava o texto e falava de improviso. E é isso que chama muito a atenção, mesmo dos seus opositores, esta habilidade que ele tem com as palavras. Isso é reconhecido internacionalmente. Né? Então essa habilidade fez com que eu me preocupasse então em tirar as metáforas daí. Caso contrário, seriam metáforas produzidas talvez por outras pessoas, mas não, durante todo esse tempo elas sempre aparecem. E essas metáforas, trazendo palavras do homem comum, elas convocam um interlocutor que antes ficava parte da discussão sobre política. Né? Porque quais são as pessoas que realmente entendem isso da torneira amarrada com pano? Que é impossível, a torneira continua pingando. Então, assim, trazer um novo interlocutor para a cena de discussão política. Certo. Né? E vamos voltar então à pergunta ali da abertura. Teriam as metáforas de Lula provocado uma forte mexida na fileira dos sentidos da cena política brasileira? Teriam, e era inevitável que isso acontecesse, porque a partir do momento, né, nós tínhamos o quê? Um imaginário de língua política, né, dentro do aspecto formal, essa língua mais difícil, essa língua feita por um grupo apenas, uma elite apenas entender. A partir do momento que alguém que veio do povo chega a este lugar social de presidente da República, é claro que essa pessoa traz a sua linguagem. Né? E aí, só que é uma linguagem que vai convocar, como eu falei, coisas da vida simples, para tentar explicar, por meio de metáforas, como que a política se organiza. E a metáfora, aí a gente, né, na literatura, sabe, no senso comum, como a metáfora também, ela é didática. A metáfora sempre nos ajuda a entender, em outras palavras, alguma coisa muito complexa. Então, a metáfora, ela, na sua essência, ela já é didática. Então, por isso, pelo modo como essas palavras do homem simples vêm para o cenário político, a gente percebe, eu consigo analisar por meio da discussão que eu faço, que sim, provocou uma mexida na fileira dos sentidos. E não adianta que ninguém consegue usar do mesmo jeito, por mais que tente, não se consegue usar, né? Agora, uma coisa que é importante pensar é que a língua, para negar que essas metáforas funcionam, que elas têm uma importância, se leva a língua para o terreno da regra. E aí a gente nega qualquer discussão. Quando eu digo, não, a língua não se fala assim, se fala desse jeito. E aí a gente nega qualquer discussão. Né? Porque a regra é a regra, mas a gente sabe que a língua formal ela é da ordem de uma utopia.
nós estudamos, nós conseguimos nos manifestar nela, mas a língua formal, tal como desenhada pela gramática, ela é da ordem de uma ilusão, ninguém está o tempo todo nela, né? Exatamente. Eu brinco, né? Para começar, a gente não consegue nem amar na língua formal, porque amo-te. Por favor. Não pode ser amor, né? É o amor virtual, né? No mínimo, a assim. gente só pode amar. Você vê uma distância, né? Essa distância da língua com as pessoas vida, que a usam, com a vida, com o cotidiano. A vida acontecendo, com a né? coisa acontecendo, então a gente só né? pode dizer Os regionalismos também, sim, né? E eu vou sempre lutar por isso, pelo fato de que ninguém deve ser discriminado pelo modo como fala. Perfeito. E como é que era a receptividade dos formadores de opinião? Sim, era nesse sentido de levar... Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a professora e pesquisadora doutora Andréa Daltoé. Andréa lançou recentemente o livro As Metáforas de Lula, a deriva dos sentidos na língua política. Debruçando-se sobre a língua falada por Lula a partir do lugar discursivo de presidente da República, Andréa faz uma reflexão e um questionamento sobre a língua com que a política é urdida e praticada. Andréa, voltando aqui, essa sua análise é feita em Lula enquanto presidente nas suas primeiras gestões, dos dois primeiros mandatos, né? Isso, 2010 ele terminou, voltando ali 2006. Isso. E 2002, acho que foi mais ou menos isso, né? Por aí. Mas já faz algum tempo, mas eu acho que porque a Dilma acho que assumiu em 2010 para começar em 2011. A segunda foi 2006, né? Isso, né? Acho que é por aí mesmo. Mas 2002 a 2006 e 2006 a 2010, né? É o que eu pensei. Mas, então é o Lula enquanto presidente. No lugar de presidente da República. Sim. Você acha que essa fala dele era uma coisa deliberada ou premeditada? Enfim. Eu termino o texto falando, né, que não se tratava de uma estratégia de marketing, né? Até porque isso pode passar por uma assessoria no período de campanha, mas a pessoa não consegue se manter dentro de um teatro desses, o tempo todo. Então, era de improviso, elas são a marca do discurso de Lula. Porque quando eu começo a analisar o discurso dele, o modo como causava tamanho estranhamento, eu poderia pegar vários pontos, mas eu foquei na questão da metáfora, né? E por quê? Porque eu observei que isso era uma marca forte do discurso dele, né? De lá para cá muita coisa mudou, isso interfere no discurso de uma pessoa? Claro que interfere, mas essa marca do uso das metáforas, elas continuam, né? E a pessoa, ela não apaga onde ela nasceu e as marcas dessa memória linguística que ela traz de infância, né? Ela não apaga. Então, a gente vai observar até hoje as metáforas como um recurso que ele usa, não estrategicamente planejado, mas assim, espontaneamente, né? Porque é o modo de ele compreender o mundo e o modo como ele deve entender que assim facilita mais a interlocução com o povo. Uma pergunta, é possível pensar a política sem pensar a língua que a engendra? Não é possível, né? E Michel Pechet vai nos ensinar isso, dizendo que a língua ela não está apartada, não é só a política, da economia, do modo como a economia nos organiza, do modo como a sociedade nos organiza, no modo como a política nos organiza. Então, a língua ela não está à parte de toda essa engrenagem social. É pela língua, né, que a política se faz. Então, isso a gente vai encontrar na análise do discurso, né? A luta política muitas vezes passa pela luta por uma palavra, por um discurso, né? E o discurso, então, ele é parte Claro que nós temos as práticas políticas, mas as práticas políticas, elas não se dão fora de um discurso. Exatamente.
Elas se dão pela língua pela também. língua, né? Então a língua ela não é uma ferramenta com a qual eu me comunico, uma ferramenta com a qual eu faço política. Ela já é política na sua essência. Exatamente. Né? E a fala de Lula, o jeito de Lula falar, as metáforas de Lula continuam, porque se passaram aí 12 anos, Lula volta à presidência da República, né? O nosso atual presidente. Na sua percepção, continua causando estranheza para alguns segmentos da sociedade? Sim, continua causando. E aí, Renata, no meu texto eu vou mostrar que não se trata só de uma questão de a língua causar um aborrecimento, né? É aquilo que ele representa. Né? Então a gente vai ver que a motivação contra ele, muitas vezes é contra ele como uma figura política, pública, mas muitas vezes é contra as políticas públicas que ele pode implementar. Políticas de inclusão, políticas sociais. Então o ódio a gente joga na língua, é a língua que ele fala, o jeito dele irrita, mas na verdade é um ódio contra políticas públicas voltadas para as minorias, né? Certo. E quem quiser, estamos terminando, que pena. Quem quiser adquirir o livro, André, conta pra gente, como é que faz? Eu tenho algum exemplar ainda, né? Não sei de cabeça quantos, né? Eu tenho algum exemplar, mas vocês encontram hoje no site da própria editora Pontes, tá? Na Pontes. Vocês encontram o livro. Que site é esse? Instagram? Colocar Editora Pontes. Editora Pontes. Editora Pontes, São Paulo. Aí vai colocar o meu nome e vai aparecer o livro ali. E aí consegue adquirir pela editora. Pela editora, ótimo, porque daí pode adquirir de qualquer lugar do Brasil. Isso, de qualquer lugar do Brasil. Querida, parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada por retornar aqui no Bate-Papo Literário para falar de um assunto tão interessante. Obrigada. Parabéns pelo resultado da tese e do livro. Obrigada, Renata, pelo carinho. É muito importante encontrar essa valorização, né, de um trabalho que para nós representa tanto. É verdade, é verdade. E eu conversei hoje com a professora e pesquisadora doutora Andréa Daltoé. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer o Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publishing, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!